Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, por favor. Segundo Samuel, capítulo 6, nós vamos ler os versículos 7, 8 e o 9 apenas. Disse de manhã que talvez essa mensagem seja um grande desafio, porque requer, e debaixo de muito temor, que eu não só digo isso, como vou pregar isso, requer muito de nós. Mas eu estou aqui para poder honrar aquilo que Deus colocou ao meu coração, para que pudéssemos aqui, de alguma forma, continuar entendendo o que o Senhor quer nos ensinar. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo de número 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. 8, por favor. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor, em outras versões, temor do Senhor, e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Amém. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, se você puder ficar com o seu celular aberto, fique, porque nós vamos meditar naquilo que nós lemos. Bom, o que é esse cenário aqui? O que está acontecendo aqui nesse texto? Davi havia assumido o governo de Israel. Davi havia assumido o período em que ele reinava sobre Israel. Uma das suas primeiras atitudes foi desejar trazer de volta para Jerusalém a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi um dos desejos de Davi de trazer de volta para Jerusalém. Por uma única razão. Nós sabemos que na figura veterotestamental, a Arca da Aliança, ela tem uma representatividade única. Ela é de extrema importância. Qual é a importância da Arca da Aliança no Antigo Testamento? A Arca da Aliança era a representatividade máxima, o símbolo da representatividade máxima da presença de Deus, ok? Era o símbolo da representatividade máxima da presença de Deus. Quando nós vemos a Bíblia ensinando que Deus desejou tabernacular entre os homens, como está escrito no livro do Êxodo, essa referência de morar entre os homens, ela se consiste exatamente nessa figura da Arca da Aliança, porque esse utensílio representava a habitação de Deus no meio do seu povo. Se você puder colocar aí Êxodo, capítulo de número 25, Mateus, você vai descobrir que Deus havia chamado Moisés depois que Israel saiu do cativeiro egípcio e começou a sua peregrinação no deserto, e deu uma instrução e algumas direções a Moisés. Quais? Deus disse a Moisés para construir um tabernáculo. Deus não só disse a Moisés para construir um tabernáculo, como ele disse para Moisés como deveria ser aquele tabernáculo. E não só disse a Moisés como deveria ser aquele tabernáculo, e também quais utensílios deveriam ser utilizados e como deveriam ser utilizados naquele tabernáculo. E cada utensílio tinha a sua representação, era uma figura representativa. Êxodo capítulo 25, verso de número 10 especificamente, a seguir, depois de dizer para Moisés construir o tabernáculo com a finalidade de que Deus desejava, ansiava morar entre os homens, Deus disse para Moisés construir a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, eu disse aqui que ela representa o quê? A presença de Deus. Então Deus ensina, Êxodo capítulo 25 e verso 10. Deus ensina como deveria ser aquela arca.
faça para mim uma arca de madeira de acácia. E aí ele está dando a metragem, tanto em largura quanto em centímetros de altura. Ele está especificando aquele elemento que ele mandou Moisés estabelecer, ok? Com uma única finalidade: essa figura representaria a presença de Deus. Bom, acho que você já entendeu sobre a representação da arca de Deus na figura da antiga aliança. Essa arca, ela tem uma grande representatividade em toda a trajetória de Israel. Toda vez que Israel se reunia a fim de prestar contas, culto, adoração a Deus, lá deveria ser montado a tenda, e exatamente de acordo como Deus havia estabelecido. É importante frisar aqui que em algum momento da história, a Bíblia diz que os filisteus roubaram esse utensílio, roubaram a arca. E quando eles roubaram a arca, nós temos, por exemplo, a menção de um fato que foi com o sacerdote Eli, o dano que trouxe o fato da arca ter sido roubada pelos filisteus. O povo ficou sem aquela representação momentânea da presença de Deus, porque os filisteus haviam roubado esse utensílio. O tempo em que eles ficaram com a arca, em que haviam roubado, observe isso aqui, alguns danos foram tragos para esse povo. Eu me refiro aos filisteus que haviam roubado. Então eles decidiram devolver a arca. Decidiram devolver a arca porque lhe trouxe danos seríssimos. Então eles colocam a arca sobre uma carroça e devolvem a arca. A arca vai para a casa de Abinadab. Eu estou fazendo uma narrativa histórica para você compreender a aplicação do texto. Quando a arca chega na casa de Abinadab, no tempo em que Saul está governando sobre Israel, Saul sequer dá importância para esse elemento. Está todo mundo comigo? Está compreensivo para todo mundo? Ok? Está todo mundo aqui? Saul sequer dá importância para esse elemento. No tempo em que Saul governou sobre Israel, a prioridade de Saul era outra, e não aquele elemento que representava a presença de Deus, ok? Existiam outras preocupações no coração de Saul. Em contrapartida, Davi foi o rei posterior a Saul sobre Israel. Quando ele assume o governo de Israel, a primeira atitude de Davi nós vemos em 2 Samuel, capítulo 6. É trazer para o teu trono aquilo que Saul desprezou, a arca que representava a presença de Deus. Esse era o objetivo de Davi, trazer para o trono em que ele governava a presença de Deus de volta. Então o que ele faz? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, nós até usamos como referência da vez anterior. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros, ou seja, todos os homens que havia em Israel, em número de 30.000 ao todo, entre eles levitas e assim, homens que pudessem ir em busca daquele objetivo. E qual era o objetivo? Trazer de volta aquele elemento que representava a presença de Deus. Essa foi a iniciativa de Davi. E de forma em celebração, Davi sai e vai buscar esse elemento junto com 30.000 homens. Olha que interessante. Celebrando, ele sai em direção àquele elemento que representa a presença de Deus. A Bíblia diz que ele pega aquele elemento na casa de Abinadab, e quando ele está trazendo de volta junto com esses homens aquele elemento, o que a Bíblia diz? Que aproximando-se de um lugar cujo nome é a Eira de Nacon, a Bíblia diz que a forma como eles traziam a arca da aliança traz uma consequência. Por quê? Davi busca a arca e coloca a arca numa carroça conduzida por bois. É importante frisar que quando Deus fez um pacto com Israel, com a nação de Israel, Deus estabeleceu o tabernáculo, a arca, a representatividade da arca e como a arca deveria ser conduzida e por quem deveria ser conduzida. Números capítulo 4
e versículo 4, veja comigo para você compreender isso aqui. Os deveres do coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. 5. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para o outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. 6. Depois cobrirão a cortina interna com o couro fino e, por cima do couro, estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para o quê, gente? Transportar a arca. Sabe o que Deus estava estabelecendo aqui? Um princípio de quem deveria levar. E o texto começa ensinando que esses homens deveriam ser da tribo de Levi. Vocês leram homens cujo nome são coaditas. Deixa eu ver se eu falei a palavra certa. Versículo 4, por favor. 5, desculpa. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para o outro, Arão e seus filhos encontrarão primeiro na tenda do encontro para remover cortina interna e usá-las para cobrir a arca da aliança. Ou seja, esse elemento deveria ser trago por homens específicos da tribo de Levi. Agora perceba comigo, por que eu fiz esse entendimento aqui? Porque Davi, quando vai buscar a arca de volta para Jerusalém, primeiro, ele não cumpre nenhum desses princípios aí que havia sido estabelecido. E quem traz a arca de volta para Jerusalém não são homens consagrados daquela missão. Talvez pensemos, a atitude de Davi era boa. A intenção de Davi era boa, porque o que ele queria era trazer de volta para o seu governo a presença de Deus. Então, havia em Davi boa intenção naquilo que ele estava fazendo. Parênteses. Boa intenção não sustenta uma jornada daqueles que estão indo em direção à presença de Deus. Quando a sua boa intenção não responde a uma vida de obediência ao princípio que ele estabeleceu. Ser bem intencionado não convence a Deus de que esse é o caminho em direção à sua presença. Devemos compreender que antes de boa intenção, Deus trabalha com homens e mulheres que obedecem os princípios que ele estabeleceu em direção à sua presença. Deus não quer que sejamos bem intencionados naquilo que somos e tão pouco no que fazemos, e sim obedientes àquilo que ele estabeleceu. Obediência radical é o princípio primário aqui, e Davi não está fazendo isso, portanto, isso vai gerar uma consequência. Queremos ir em busca da presença de Deus, ok, mas queremos fazer do nosso jeito. Estamos indo em direção à presença de Deus, ok, mas eu vou do jeito que eu acho que devo ir. Não! Deus estabeleceu princípios e devemos nós ser obedientes àquilo que ele estabeleceu em direção à presença de Deus. Portanto, isso vai dar uma consequência drástica. Por quê? Porque quando ele está retornando do jeito que ele achou que deveria trazer a arca, o boi tropeça numa pedra, e a Bíblia diz, está escrito aí no versículo de número 7, você leu, que Uzá coloca a mão na arca como quem vai salvar a arca de cair ao chão. Imediatamente, a Bíblia diz que Uzá morre. Talvez novamente pensemos, que Deus perigoso. Que Deus perigoso. É literal isso aqui, morre, morre, morre. Que Deus perigoso. Mas o motivo da morte de Uzá é a falta de obediência ao princípio. Dentre os 30 mil homens, Uzá não é um espectador, é alguém que conhece aquilo que Deus havia estabelecido, ok? Ok? Então, não cumprindo isso, há uma consequência drástica e você vai entender isso. Morre. Davi se desespera. Versículo de número 7, olha comigo aí, do 2 Samuel, capítulo 6. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus o inferiu por ali,
por esta irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi, portanto, ficou o quê, gente? Irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez de Uzá. Em outras palavras, Davi desesperou-se. Agora, por que Uzá sofre essa consequência? Repare comigo o que eu disse lá em Números. Deus ensinou como fazer a arca. Deus ensinou quem deveria conduzir a arca e de que modo deveria conduzir a arca. Uzá não havia sido consagrado para fazer aquilo. Portanto, tudo que ele quis foi ajudar a algo que ele não havia sido consagrado a fazer. Isso remete ao entendimento claro, porque no reino de Deus e a igreja de Cristo não precisa de ajudinha para ir em direção à presença de Deus. Não, Deus de maneira alguma está nos dando validade para fazer algo que Ele não autorizou fazer diante da maneira como Ele quer que seja feito. Eu disse que era desafiador hoje para mim pregar essa mensagem. Então Uzá, ele vai tentar ajudar a Deus em algo que ele não deveria fazer. Davi, então, faz uma pergunta clara, está escrito aí, versículo de número 9. Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Ou seja, cara, o que eu faço agora, meu Deus do céu, para trazer de volta a presença de Deus, tendo em vista que o modo como eu fiz, Deus não aprovou? Legal, porque a pergunta de Davi traz uma resposta muito interessante da parte de Deus. Porque esse descuido gera uma consequência. E qual é a consequência? A arca fica por aproximadamente 3 meses na casa de Obed-edom. Durante esse prazo, Davi vai se lembrar e consultar o modo como deveria ser feito. Por quê? Porque o único meio para se alcançar a presença de Deus, o destino em direção à presença de Deus, é consultando aquilo que Deus estabeleceu. Não existe outra maneira de você ir em direção à presença de Deus se você não consultar o modo como Deus quer que seja. Então Davi consulta a forma correta como ele deveria agir, para que ele fosse em direção, para que ele trouxesse a presença de Deus de volta. E ao consultar, olha que interessante, isso é muito interessante, depois de 3 meses, ele já sabendo a forma como deveria, a Bíblia diz que ele vai na casa de Obed-edom. Queria ler com você, versículo de número 13 a seguir, do capítulo 6. Davi volta para a casa de Obed-edom. Ele não desistiu por causa desse descuido, ok? Ele volta lá. E ele vai lá para buscar a arca, só que dessa vez da forma correta. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, começaram a fazer como deveria ser feito, debaixo do princípio. Davi sacrificava um boi e um novilho. Era necessário um sacrifício. Davi faz. Passa, por favor, versículo. Davi usava um colete sacerdotal. Está cumprindo a forma como deveria fazer. Colete sacerdotal de linho, e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Perceba que a segunda tentativa de Davi, depois de uma frustração, é o modo correto como ele deveria ter feito, diante daquilo que Deus havia estabelecido. Então, agora nós temos nessa segunda tentativa, um sacerdote, porque ele se veste com um colete sacerdotal, um sacrifício, porque ele sacrifica bois, e a presença de Deus indo para o seu lugar que deveria ir. Olha que interessante, porque isso nos remete profeticamente a uma obra que vai ser concluída lá na frente.
um sacrifício, ou seja, houve derramamento de sangue. Um sacerdote, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, que foi lá derramar o sangue pela igreja. E essa atitude traz de volta, de acordo com o princípio, a presença de Deus. Ora, profeticamente, isso que acabamos de ler, nos remete à obra, ao cumprimento da obra de Jesus, que nos deu acesso à sua presença, porque o castigo pela nossa paz, segundo Isaías, estava sobre ele, meus irmãos. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Sacrifício de sangue, vestes de sacerdote, foi a maneira como Davi fez para que a presença de Deus voltasse para Jerusalém de forma correta. E foi dessa forma que o verbo se fez carne, habitou entre os homens, foi para uma obra de cruz, sacrifício. O sumo sacerdote foi sacrificado para que hoje, Hebreus capítulo 10, versículo 19, o véu que separava não separa mais, e nós pudéssemos ter acesso de novo, entrar no Santo dos Santos, no lugar da sua presença e dizer: temos acesso à presença de Deus novamente. Aleluia. Que lindo, porque esse é o ensino e a didática em busca da presença de Deus. Jesus é o sacerdote que com preço de sangue nos concebeu esse direito. Agora reparem comigo, por favor, o versículo 19, porque depois do sacrifício, olha que interessante, isso é muito poderoso, depois do sacrifício, a presença de Deus, Bruno, Gabriel, entra em Jerusalém, entra. E olha que interessante, isso é muito poderoso. Versículo 19, por favor. Desculpa, versículo 17. Aleluia. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer o sacrifício, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E por fim, para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas deixa eu te explicar algo. Depois do sacrifício, porque existia um sacrifício, ok? Houve sacrifício de sangue. Está claro para os irmãos? Veste sacerdote. O povo então experimenta algo muito importante: a presença de Deus de volta em Jerusalém. E não só a presença de Deus, experimentam um ambiente de comunhão. Comunhão. Porque o único meio para que de fato vivamos em comunhão é a presença de Deus. Gênesis capítulo 1, Deus coloca Adão dentro do jardim, depois de ter criado o jardim. E a presença de Deus é o que está gerando comunhão naquele ambiente. Relacionamento com Deus é o que está gerando comunhão naquele ambiente. Então, o fato da presença de Deus estar ali gera uma nova realidade. Qual realidade é essa? Um ambiente de comunhão. Eles comem do pão que Davi deu, experimentam do pão que ele oferece e vivem em comunhão. Isso é interessante porque essa é a promessa de Deus para com a sua igreja.
por meio da presença de Deus, nós temos experimentado uma porção, mas haverá um dia onde por meio dessa presença, esse anseio de Deus de morar com os homens, por causa da presença dele que habita entre os homens, virá na sua totalidade. Apocalipse capítulo 21, olha comigo por favor. João, a partir do versículo 3 diz, do versículo 1 diz, então, volta lá no versículo 1, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Versículo 2, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, a parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Versículo de número 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles. O destino da igreja começa exatamente com uma presença que promove comunhão e terminará com a presença de Deus, concebendo a igreja uma comunhão eterna, onde novo céu e nova terra, e nós juntos estaremos com Ele. Meu Deus. Mas nós precisamos compreender algumas coisas aqui. Primeiro, o caminho começa pela obediência. Talvez pensemos, somos falhos, e é verdade. Eu disse aqui que o fato do homem ser falho não impede o anseio de Deus habitar entre eles. Temos a prova disso no jardim. Adão peca, é separado, segundo Paulo, da glória. Os homens são separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus, mas o anseio de Deus em habitar entre os homens permanece. Por que eu estou dizendo isso? Porque o caráter de Cristo, ele tem a capacidade de nos transformar à sua semelhança. Portanto, quando eu falo da presença de Deus na figura veterotestamental, eu falo de algo simbólico, a partir da arca. Mas, quando eu falo da presença de Deus na figura da nova aliança, eu falo de uma pessoa chamada Espírito Santo, onde Gálatas diz que Deus, ao cumprir o seu propósito, enviou os nossos corações, o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, para habitar em nós. E esse Espírito, que é a presença de Deus, tem nos transformado ao seu caráter para dar o testemunho de Cristo. Por isso eu falo, por mais falho que sejamos, somos fortes o suficiente. Por quê? Porque em nós há o caráter de Cristo sendo aperfeiçoado, e por isso, de modo algum, ficaremos à mercê das circunstâncias ou dos padrões do século atual, e sim da plena orientação dada pelo próprio Deus de como devemos nos tornar. Meu Deus. Você tem, eu tenho, nós temos, quem? A presença de Deus na figura do Espírito Santo, que dia após dia tem nos tornado morada, tem nos ensinado o caminho, para que muito em breve Ele seja tudo em todos, e nós possamos de uma vez por todas viver com Ele em plena comunhão. Eu glorifico a Deus por causa disso. Que desafio, irmãos. Eu quis muito conectar tudo que fomos ensinados aqui. Primeira semana eu falei sobre o anseio de Deus, na segunda Gabriel falou sobre a consciência da presença de Deus. Na terceira semana nós fomos profundamente ministrados sobre a devoção para atrair a presença de Deus. Semana passada nós experimentamos o aspecto da presença de Deus a partir da realidade da nova criação. E hoje eu queria concluir com um voto
da igreja para com o Senhor em, primeiro, viver uma vida de obediência radical diante dos princípios de Deus, para que ela se torne morada do Senhor, para que no fim experimentemos de uma vez por todas aquilo que Ele tem para nós. Queria que você ficasse de pé, por favor. Muito interessante, né? Eu falo para os meninos, para o Bruno e Gabriel, eu ainda vou chegar a esse patamar de 1 hora de mensagem, né? Como eles. Eu estou aprendendo, estou sugando esses caras tudo que posso. E preciso dizer algo para vocês. Nossa casa, nossa igreja, ela tem um compromisso, ante a tudo, com o Senhor. Preste bem atenção em mim aqui. Nós não usaremos métodos para ir em busca da presença de Deus. Nós usaremos princípios que Deus estabeleceu para ir em busca da sua presença. Princípios. Ok? Princípios. Talvez uma das suas maiores dificuldades seja abrir mão de você mesmo. Talvez muitos de nós ainda estamos como usar, dando um jeitinho, para tentar atrair a presença de Deus. Deixa eu dizer algo. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel a tudo aquilo que Ele disse. E tudo aquilo que Ele disse, Ele é fiel e se compromete até o fim. Portanto, eu queria dizer algo. Nós precisamos nos responsabilizar de uma vez por todas. Se vivemos em obediência radical a Deus para que possamos atrair a sua presença, ou se continuamos querendo dar jeitinho, fazendo do nosso jeito, da nossa forma, fazendo a partir da nossa intuição, a partir dos nossos sentimentos e não das nossas convicções. Mas o meu convite hoje, talvez, eu disse cedo e repito, talvez tenha sido a mensagem mais desafiadora de se pregar, embora simples. Não é tão fácil liberar palavras desse tipo, tem que estar muito certo em Deus. Mas o meu desafio hoje é: eu quero ser o primeiro, junto com a igreja de Cristo aqui, a me comprometer, a ir até o fim naquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que Ele tem nos dado como visão, aquilo que Ele tem nos dado como valores, como missão. Eu começo do ponto de partida dizendo que ninguém aqui é descartável. Ninguém é descartável diante do que Deus está fazendo. Ninguém. Todos são importantes naquilo que Deus está fazendo aqui. Todos. Mas nós trabalhamos com um princípio que Deus deu a essa casa. Todos também são construtores daquilo que Deus entregou a nós. E o direito de responder a ser ou não um construtor daquilo que Deus nos deu como visão, cabe a você. Eu quero, mas eu queria que fosse dessa forma. Cara, não é. Eu acho que deveria ser para cá. Não é. Essa aqui é a direção que Deus deu. Não, mas se colocar aqui, ou se fizer desse jeito, nós não estamos fechados a novas ideias, amém? Mas novas ideias aqui parte do princípio que Deus estabeleceu para essa casa. E nós queremos fazer você entender que todos aqui são importantes para essa construção, mas todos nós assumimos a responsabilidade de honrar aquilo que Deus nos deu como missão. Portanto, somos indesculpáveis. Não é mais sobre você fazer da forma que você acha que deve fazer. E tudo bem se até aqui você tentou desse jeito. Deus só está te convidando
volta para cá, para a rota, porque eu sei a forma como as coisas devem ser. Viva uma vida de obediência. Você tentou do seu jeito, cara. Você tentou da sua forma e não deu certo. Mas eu estou aqui para te encorajar nessa noite. Submeta-se. Deus está nos convidando a sermos obedientes radicalmente. Quando dizemos que estamos desesperadamente indo em direção à presença de Deus, não estamos feito um louco só indo, sem saber o modo como devemos ir. Sabemos os princípios que Deus estabeleceu em direção a ela e não vamos negá-los, não vamos negligenciar com esses princípios. Iremos até o fim. O exemplo de Cristo foi ter ido até o fim com a proposta de Deus, para que a igreja possa ir até o fim com a proposta do Cristo, para que quando a igreja for até o fim com a proposta do Cristo, nós possamos cear de uma vez por toda, celebrando o cumprimento de uma promessa que é eterna. E a minha oração nesta noite é desafiadora. Não há êxito na morte que o Uzá morre. Talvez alguém diga, mas ele morreu por causa da presença. De maneira errada. Queremos a presença, mas honraremos os princípios que Deus estabeleceu. Estamos em busca da presença, mas é da forma como Deus disse. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não arredo o pé daqui. Ele está dizendo, a direção pelo qual nós iremos é você. E é dessa forma que nós caminharemos. Nós nos comprometeremos a caminhar em direção à presença de Deus. Sim, porque somos satisfeitos nela, porque nela está a nossa origem, porque nela está o nosso destino. Mas não iremos de qualquer forma. Honraremos a presença de Deus. E como eu posso honrar? Se submetendo, sendo obediente, levando o seu coração totalmente disponível a Ele. Lembrei aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 14. Israel estava num cenário de caos no território de Babilônia. 70 anos Deus havia entregue por causa da falta de fidelidade, e Deus está usando de misericórdia. De igual forma que Davi tenta pela segunda vez, Deus dá uma nova oportunidade para Israel. Versículo 13, aliás, Mateus, por favor, versículo 13. E se me buscardes de todo o coração, me encontrarão. Versículo 14, serei o que, gente? Encontrado por vocês. Deus deseja ser encontrado. E qual é o princípio para Deus ser encontrado? Uma busca de devoção e coração diante daquilo que Ele estabeleceu. Não há outra forma, João Vitor. Somente se nos submetermos a este caminho. Deus deseja ser encontrado. E o princípio para ser encontrado é: vem de todo o coração naquilo que eu estabeleci. Amém, amém, amém. Quantos estão disponíveis? Faça da sua vida uma devoção para Deus, meus irmãos. Senhor, nós queremos a sua presença, mas nós nos comprometemos em honrar a sua presença. Se o Senhor deseja ser encontrado, e o princípio é ir ao Senhor de todo o coração, nós damos tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que o nosso intelecto tem e até o que não tem para dizer. Molda-nos, transforma-nos e faz-nos a sua semelhança, porque nós não abriremos mão da sua presença.